A graça e paz, meus irmãos. Eu quero falar a respeito sobre o que o nosso Senhor Jesus ele conquistou na cruz. Qual foi o benefício? Qual foi o resultado que isso gerou na humanidade? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. E para iniciar esse assunto, eu quero ler um texto que está lá em João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui a gente vai ver a intenção do nosso Deus e Pai aqui não de julgar o homem, não para não trazer julgamento ao homem, mas para salvar o homem. A intenção principal de Deus é salvar o homem. Só que a gente vai ver que vão existir sim tribunais. Vai existir o tribunal de Cristo, onde a igreja será julgada para galardão, e vai existir também uma ressurreição universal, onde toda a humanidade vai comparecer a um tribunal e cada um vai ser julgado conforme as suas obras. Então a gente vai ver que vai existir julgamento, vai existir sentenças, né? Vai existir um castigo para a humanidade. E isso eu quero falar mais sobre esse assunto hoje, né? Então vai existir um julgamento, mas a intenção de Deus é salvar a humanidade. Deus quer que o homem se arrependa. A gente vai ver, né, toda a história bíblica, é que Deus sempre quer o arrependimento, quer que o homem se converta a Ele, quer que o homem siga os bons caminhos, quer que o homem viva de forma íntegra, né, de uma forma que resplandeça a face do Criador. Né? As nossas atitudes, elas vão resplandecer a imagem de Deus, e é isso que Ele quer que a gente faça, que a gente seja bons uns com os outros. Um outro texto que eu quero ler está lá em 1 Coríntios 15, do verso 20 a 26, que diz assim: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por meio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ó, vamos dar uma paradinha aqui para a gente analisar esse texto. Ó. Visto que a morte veio por meio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Quem é esse homem? A gente vai ver aqui no verso 22, ele vai falar: Porque assim como Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha só. Assim também em Adão todos morrem, todo homem morre por causa do pecado de Adão e Eva. Através da vida deles é quem trouxe a morte para o mundo. Veio o mundo estar desse jeito como a gente conhece. Né? A gente sabe o mundo de injustiça, um mundo onde a terra tem os espinhos e abrolhos, onde a mulher tem as dores de parto, onde o homem vai comer do suor do seu rosto. Né? Tudo isso é consequência da desobediência de Adão e Eva. Então o homem, todos estão colhendo isso, né? E Adão e Eva, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E com isso também toda a humanidade já herdou esse conhecimento do bem e do mal dentro de si. Então assim como o homem também herdou a parte ruim, que é a morte, né? Todos morrem, a terra também está sofrendo, a terra também foi amaldiçoada, a mulher, o homem, todos foram amaldiçoados por causa dessa desobediência, mas o Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então todos nós hoje temos o conhecimento do bem e do mal. Hoje se uma criança ela vai e belisca o amiguinho dela, e o amiguinho chora, o amiguinho vai ficar com raiva e vai beliscar ela também, ela vai ver que dói. Ela vai falar: opa, eu não vou mais beliscar ele porque isso dói. E assim ele também, os dois vão entender ali. Então a gente desde criança, a gente já tem um princípio de bem e mal, já existe uma lei moral na humanidade, né? Todo mundo sabe que não pode roubar, todo mundo sabe que não pode mentir. Quando você vai num juízo, você diz que não vai mentir, vai falar a verdade, né? Então, são leis morais que o homem já segue. Mas foi Deus quem colocou essa lei no coração do homem. Quando o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, veio com a humanidade esse entendimento, né? Então, assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos vivem. Quando fala todos, você não pode entender que só os cristãos vão ressuscitar. Toda a humanidade vai ressuscitar. E eu quero mostrar para vocês, ó, o céu ele está dividido em três partes. A gente vai ver que o diabo ele foi lá, ele queria colocar queria colocar o trono dele ao lado do Altíssimo para ser semelhante ao Deus e Pai, né? Ele queria ser semelhante a Deus. E aí ele colocou esse desejo no coração dele e ele começou a convencer os demais anjos, né? Vocês não acham que eu deveria estar ali junto com o Altíssimo? E com isso ele convenceu a terça parte. Então o céu ele foi dividido em três partes, né? E uma parte caiu com o diabo, foram expulsos do céu. Depois disso veio o plano da criação, depois disso Deus criou o homem. O Espírito de Deus pairava sobre as águas e ele começou a criar o mundo, né, como a gente conhece hoje, né? Criar os luminares, a terra, separação das águas, criou o homem no quarto dia, colocou o homem no jardim e colocou uma lei para o homem só, uma lei para o homem.
para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer. Então a gente vai ver que a humanidade, através disso, veio toda essa consequência, né? Então a gente vê o céu dividido em três, e a gente vai ver a humanidade também dividida em três partes. Em três partes, é assim, uma parte Deus vai glorificar uma parte da humanidade, vai ser semelhante a Jesus, aqueles que são de Cristo, aqueles que vão ressuscitar com Cristo, serão os governantes dessa terra. E vai governar sobre quem? Sobre uma outra parte, que são o povo do reino de Deus, o povo que continuam sendo homens terrenos, continuam tendo filhos, continuam multiplicando, isso a gente vai ver no milênio, né? E uma outra parte que será lançada no lago de fogo. Então uma parte vai ser lançada, uma parte da humanidade, ó, uma parte dos anjos será lançada no lago de fogo, o diabo e seus anjos, e uma parte da humanidade também será lançada no fogo, será lançada no lago de fogo. E esse lago de fogo, ele não é o inferno, o lago de fogo será aqui na terra. A gente vai ver que tem textos nos profetas que fala que em Edom, ali o pó vai se transformar em lava, vai ter um lago de fogo ali. O lago de fogo não está aberto ainda. As pessoas que estão mortas, elas estão no mundo dos mortos. A gente vai ver um exemplo do mundo dos mortos ali em Lucas 16, onde Jesus ele vai falar sobre a história do rico e do Lázaro. Ele ele entra um pouquinho no mundo dos mortos e mostra pra gente como é que é a estrutura ali, né? Então a gente vai ver que a humanidade, o céu está dividido em três, né? E a humanidade está dividida em três também. Então a gente vai ver uma parte sendo glorificada, sendo transformada como os anjos. Isso a gente vai ver ali em Mateus 22, 30, que Jesus diz assim, que na ressurreição vocês nem vão se casar e nem se dar em casamento, vocês serão como os anjos. Então a gente vê uma parte. E a gente vai ver uma outra parte nos profetas que vai dizer que não vai crianças para viver poucos dias, nem velho que não cumpre os seus dias. Esse pessoal ele vai ter filho, vão se multiplicar no milênio. Então aqui a gente consegue ver duas partes ali, né? E a terceira parte é a parte que será lançada no lago de fogo. Assim como os anjos eles foram tentados pelo diabo, o homem também está sendo tentado pelo diabo. E aqueles que o diabo conseguir seduzir o homem para fazer o mal, para fazer o contrário do que Deus quer, a humanidade, esse homem vai receber a mesma punição do diabo e dos anjos. Então vai receber o quê? O lago de fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. O homem que foi convencido pelo diabo também vai receber o lago de fogo. Então a gente vai ver, o destino é lago de fogo, né? De uma parte. A outra parte, o destino é ser glorificado, ser semelhante ao nosso Senhor Jesus. E a outra parte vai ser o povo que será abençoado. Se a gente olhar para o mundo hoje, a gente já está sendo governado. Só que a gente está sendo governado pelo espírito do anticristo, e pelo povo do anticristo, que são o quê? O que eles querem fazer? Se o reino de Deus é justiça, paz e alegria, o reino que a gente vive hoje é o oposto disso. O reino que a gente vive hoje o contrário de justiça é injustiça. O reino de Deus é paz. O contrário de paz o quê? É guerra. Alegria. O reino de Deus consiste em alegria. O nosso reino agora é tristeza. Então a gente vive num reino de justiça, de guerra e tristeza. E esse reino ele vai ser retirado da mão de Satanás e vai passar para a Cristo e a sua igreja, e aos cristãos. Eles vão trazer paz e justiça para essa terra. E o povo vai continuar nessa terra. Assim como hoje tem povo, no reino de Deus também continua tendo povo, que vai ser abençoado. Vai ser abençoado por Cristo e a igreja. Eu quero falar mais sobre isso em outros textos, né? Então, para a gente concluir aqui a leitura de 1 Coríntios 15, diz assim, lá no verso 24, diz assim, ó, então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando o Filho entregar ao Pai, né? O reino. Quando ele houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser vencido é a morte. A gente vai ver que quando Jesus ele vem, ressuscita os seus, ainda continuam tendo nações que restam, que vão entrar então para o milênio, que vão se multiplicar, vão ser ensinados por Cristo e a igreja, vão receber a instrução de como Deus quer que eles vivam, né? E tudo isso que eu estou falando aqui tem nos profetas e a gente vai ler aqui para vocês verem também. Então a morte vai existir até no final do milênio. No final do milênio as nações ainda morrem. Após o milênio, então entra a eternidade, onde nem as nações e nem a igreja mais morrem. Então tudo isso vai ser conquistado por Jesus, e quando isso acontecer, então ele entrega o reino ao Pai. E Deus será tudo em todos. Aqui no 1 Coríntios 15 ele vai falar mais abaixo ali, e Deus será tudo em todos. Aí de fato não tem mais morte, já não tem mais pecado, tudo isso já passado, as coisas velhas se passaram, né? Então o que a gente vê nesse texto. Então aqui nesse texto de 1 Coríntios 15 aqui,
ele é muito profundo, né? Mostra que através de um homem todos morreram e através de Jesus todos ressuscitam. E toda a humanidade vai ser ressuscitada. Como eu já disse, né? De 3 partes, uma parte é lançada viva, porque a morte já foi vencida. Então vai ser lançado viva no lago de fogo. Outra parte vai ser o povo do reino e outra parte vai ser os governantes da terra, que vai trazer justiça, paz e alegria, né? Então eu quero ler aqui uns textos aqui. Gênesis, vamos ler aqui Gênesis 2,16, que vai falar sobre essa desobediência do homem, né? A lei que Deus instituiu para Adão e para Eva, tá lá. Gênesis 2, desculpe, 16 e 17, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, essa é a única lei que Adão e Eva tinham para cumprir, e eles desobedeceram. Por isso, através de um só homem veio a morte, né? Então, através de Adão, todos morrem. E através de Cristo, todos vivem. Todos vivem. Jesus, ele conquistou a ressurreição de toda a humanidade. De toda a humanidade, mas como eu já expliquei, né? A humanidade é dividida em 3 partes. Assim como o céu é dividido em 3 partes, a humanidade também está dividida em 3 partes. Aí Atos, eu quero ler outro texto aqui, que está lá em Mateus 4, de 12 a 17. O que vai acontecer ali? A gente vai ver que João Batista, ele estava pregando arrependimento. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, o reino de Deus, né? Enquanto ele estava pregando, ele ia batizando as pessoas. As pessoas iam confessando os seus pecados e João Batista ia batizando eles. Aí, certo dia, ele viu lá o Senhor Jesus vindo, né? E aí ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele falou isso. Aí Jesus se aproximou dele e pediu para ele ser batizado, né? E João Batista não queria batizar ele porque era ele quem tinha que ser batizado por Jesus. Mas Jesus faz assim para que se cumpra, né? Faz assim porque está dito para fazer isso. Aí João Batista vai e batiza Jesus. Quando ele sai da água, ele se levanta das águas, então vem o Espírito de Deus como pomba. Por que o Espírito desceu como pomba sobre Jesus? Porque era um sinal que Deus tinha falado para João Batista. Aquele em que você vir descer o Espírito como pomba, este é o Filho de Deus. Então foi ali para confirmar para João Batista que ele era o Filho de Deus. E depois disso o Espírito conduz a Jesus ao deserto para ser tentado. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E depois no final ele teve fome, veio lá o diabo, apareceu para ele, tentou seduzir, tentou enganar, tentou seduzir ele ali para ele cair, né? E ele permaneceu firme. Depois disso, a gente vai ver ali em Mateus 4, ele vai e começa a pregar arrependimento também, assim como João Batista estava fazendo. Jesus vai lá e prega arrependimento também. Diz assim, ó, tá lá no Mateus 4, do 12 ao 17, diz assim: Ouvindo, porém, que que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região sombra da morte e da sombra da morte resplandeceu a luz. Daí por diante passou a Jesus a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a gente vai ver que o caminho que Jesus passou é o mesmo caminho que a gente tem que passar. A gente ouve o evangelho, a gente entende que um dia nós seremos julgados, né? Que o homem vai dar conta de tudo que ele fez. Então a gente se arrepende, é batizado nas águas, a gente recebe o Espírito assim como o nosso Senhor Jesus recebeu, e a gente também é levado para o deserto, a gente vai ser provado pelo diabo. O diabo hoje ele está provando todos os cristãos. Todo o cristão e a humanidade toda, né? O diabo ele está tentando, mas para o cristão o caminho é mais apertado, é mais estreito, né? Porque a gente precisa seguir os passos de Jesus, a gente precisa andar igual a Jesus para que a gente receba a glória que Jesus recebeu, né? Se nós sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos, também com Ele viveremos. Então a gente vai ver que a gente precisa passar por esse caminho, né? De arrependimento, para então se tornar igual a Jesus e ser igual a Jesus. Jesus diz assim: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E morra, né? O que Jesus fez com a cruz? Ele foi lá e levou e ele morreu. Assim, de igual modo, ele quer que a gente faça também, que a gente mate a nossa natureza terrena, então que se gere em nós a natureza celestial, né? Que não esteja mais nós as obras da carne, mas sim os frutos do Espírito estejam em nós. Então, para o cristão, é um trabalho mais estreito, né? Estreito é o caminho que leva à vida, né? Mas a gente vai ver que o propósito de Deus a ressurreição do homem já foi garantido em Jesus, né? Da humanidade. Mas agora existe
Um caminho que é governar com Cristo, outro caminho é ser governado por Cristo e a igreja, e o outro caminho é então o lago de fogo, né, que já foi preparado para o diabo e seus anjos. E aí eu quero ler um texto aqui, depois que Jesus ele prega arrependimento, ele começa a pregar arrependimento, ele vai lá, começa a reunir os discípulos dele, começa a ensinar, aí Jesus ele morre, ele ressuscita, passa 40 dias com os seus discípulos, no dia 40 ele sobe, e dali 10 dias está lá em Atos 2, onde os discípulos ali receberam o Espírito, assim como Jesus recebeu, né? Eles começaram a falar em línguas, começaram a profetizar, e aí ali eles começaram a pregar, né? As pessoas começaram a ouvir aquele barulho ali deles falando em outras línguas, né? Como pode esses homens galileus falando nossa própria língua? E ali eles começaram a pregar o que é arrependimento para aquelas pessoas. Arrependei-vos, né? E crê, né? No Evangelho vocês receberão o dom do Espírito. Cada um de vós seja batizados com batismo de arrependimento. Vai receber o dom do Espírito e vai acontecer aquilo que está acontecendo com a gente, né? A gente vai ver que os discípulos começaram também a pregar arrependimento. E essa mensagem de arrependimento continua até os nossos dias. Hoje, a mensagem que tem que estar nas nossas bocas, nos nossos lábios, é: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E aqueles que já se arrependeram vão aprendendo coisas maiores, vão avançando no reino, né? Ali em Colossenses 3 diz assim: se vocês ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo vive. Então, o cristão ele precisa buscar as coisas que são do alto, não as coisas aqui da terra. E carregar a mensagem de arrependimento para que outros venham se arrepender e alcançar também a remissão de pecados, assim como eles alcançaram, né? Então aqui a gente vai ver aqui, ó, lá em Atos 17, do 30 a 31, diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e creditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então aqui a gente vê que os discípulos depois eles passam a pregar o arrependimento, dizendo em toda parte para o homem que se arrependa. Arrependei-vos dos seus maus caminhos. João Batista ele dizia assim: se você tem 2 túnicas, reparte com o que não tem. Se você tem alimento, faça da mesma forma. Depois perguntaram para ele, perguntaram para ele: mestre, o que a gente faz? O que a gente vai fazer? Não peça mais do que é devido. Então, amar o próximo como a si mesmo, né? É isso que o João Batista está dizendo: ame o próximo como a ti mesmo. E é essa a mensagem que tem que ser dita para o homem, né? Se o homem está mentindo, se o homem está roubando, o destino dele está sendo o lago de fogo, porque ele está sendo mal, né? Então é preciso a pessoa arrepender para que ele venha entrar em condição de entrar no reino de Deus, né? Como eu já expliquei sobre as 3 partes, né? Agora eu quero ler lá em Ezequiel, que vai mostrar um pouquinho mais sobre o reino de Deus. Olha só, para confirmar isso que eu já tenho dito. Ezequiel 28, 25 a 26 diz assim: assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante as nações, então habitarão na terra que eu dei ao meu servo Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Assim habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Então aqui a gente vê o texto, né? Que Deus vai ajuntar a casa de Israel espalhada entre as nações. Quem é a casa de Israel? A casa de Israel ali em Galatas 3 diz assim: se vocês são de Cristo, vocês são descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então teve Abraão, Isaac e Jacó, e Deus renovou essas promessas para Abraão, para Isaac e para Jacó. E se nós somos de Cristo, nós somos a casa de Israel, nós somos os descendentes de Abraão, né? É uma figura de linguagem para mostrar que aqueles que são de Cristo vão receber. Olha só, assim, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos os quais estão espalhados, porque os cristãos hoje estão espalhados em todos os cantos, envolvendo todas as nações, né? E eu me santificar entre eles perante as nações, perante quem? Perante as nações. E eu vou santificar um povo perante outros povos. Você está vendo aqui, ó, duas classes de povos aqui? Eu vou santificar eles perante as nações. E nela habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, né? As promessas, eles vão plantar vinhas. Então aqui nesse texto aqui a gente vê isso, né? Agora aqui eu quero ler outro texto que está lá em Zacarias 14, 16 e 18. Diz assim: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Olha só que texto, vamos falar um pouquinho mais sobre ele, ó. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. A gente vai ver que quando Jesus voltar,
Ele vai ressuscitar os mortos, transformar os vivos e junto encontraremos com o Senhor nos ares. Para que a gente se encontra com o Senhor nos ares? Para se cumprir aquilo que foi aquele sonho de Nabucodonosor, que é daquela estátua, que vinha uma pedra sem auxílio de mão humana, que vinha lá e caía nos pés da estátua. A gente vai ver que aquela estátua ela representava todos os reinos, né? A cabeça de ouro representava o reinado do Nabucodonosor, e assim Deus vai mostrando o reinado da humanidade até que vem aquela pedra aí, esmiuça aquela estátua, esmiuça todos os reinos da terra, então vem o reino que é eterno, um reino que não passará. Então aqui, ó, as nações nessa batalha do Armagedon, as nações vão se levantar então para pelejar contra o nosso Senhor Jesus, né, contra a igreja. Eles vão então pelejar. Então, essas nações que vieram contra Jerusalém, porque assim, hoje eu sou brasileiro, mas eu não represento o Brasil, eu não sou o Brasil, né? O Brasil vai pegar o exército do Brasil, vai pegar o exército dos Estados Unidos, vai pegar o exército de todos os países para então pelejar contra o nosso Senhor Jesus, né? Mas nem todos vão subir, vão restar povos. É esse aqui que o texto está dizendo, ó. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei nas festas dos subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. É isso que o texto está dizendo. Se alguma família da terra não subir para Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. Se a família dos egípcios não subir, não vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Então aqui a gente vai ver o reino de Deus, né? Jesus voltou, ressuscitou a igreja. A gente vai ver que Jerusalém vai ser a capital do reino, vai ser ali, e as nações terão que subir lá para aprender do Senhor. Então aqui a gente vai ver, a igreja já está glorificada, já está eternizada. A igreja, a primeira parte, que são divididas em três, já foi feita. Agora a segunda parte está sendo trabalhada ali, o povo está sendo ensinado a ter os bons caminhos, né? Isso aqui a gente vai ver, ó, ali em Isaías 2, do verso 1 ao 4, diz assim: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Aí diz assim: nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outreiros, e para lá afluirão todos os povos, irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então Jerusalém é a capital do reino e as nações vão afluir, vão subir. É o mesmo texto que está lá em Zacarias 14. As nações vão subir de ano em ano, elas vão lá para que o Senhor ensine elas, para que eles andem as suas veredas, né? Aí diz assim: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Essas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem mais aprenderão a guerra. Por quê? Porque é um reino de justiça, paz e alegria. Ao contrário de paz é guerra. Nesse reino não tem mais guerra. Agora as nações vão pegar as armas delas e vão transformar o quê? Em cultivar a terra, vão plantar, vão desfrutar daquilo que Deus fez para eles. Então Deus quer isso. As nações não mais vão se levantar com uma nação contra a outra. Agora pense comigo. Se Jesus já veio e ressuscitou, né, os cristãos, quem é esse pessoal que vai levantar uma espada contra o outro? Aqui você consegue ver claramente a separação que eu estou mostrando para vocês, né? E aí, aqui as nações estão sendo aperfeiçoadas. Toda a humanidade que já passou, já morreu, elas estão aguardando a ressurreição lá na humanidade. No mundo dos mortos, elas estão aguardando a ressurreição lá no mundo dos mortos. Os que estão vivos estão aqui sendo aperfeiçoados por Cristo e a igreja, tendo filhos. A gente vai ver que quando Jesus volta, ele ressuscita a igreja, então ele vem para a batalha do Armagedon, ele pega a besta e o falso profeta, lança no lago de fogo. O lago de fogo é inaugurado ali no início do milênio. Aí ele lança lá, né, vai pegar o diabo, vai prender o diabo num abismo, com a corrente, vai dar selo sobre ele, e aí as nações terão o quê? Descanso, né? Deus vai descansar das suas obras. É um período, 1000 anos de descanso. A gente vai ver que no final do milênio, o diabo ele é solto. E por que ele é solto? Para seduzir as nações. Agora pensa comigo mais uma vez. Se a igreja já está glorificada, já foi ressuscitada, o diabo vai tentar a igreja de volta? Será que é isso que o texto está dizendo? Isso vai mostrar que está faltando peças aqui para encaixar. Então esse povo que o diabo vai seduzir são as nações. Agora, por que Deus está soltando? Uma outra pergunta: por que Deus está soltando o diabo
no final do milênio. É aquilo que eu disse para vocês, né? Que eu já disse anteriormente. O diabo ele tentou os céus, tentou os anjos. Depois o diabo tentou Adão e Eva, né? Eles caíram e o diabo continua tentando a humanidade. Enquanto o diabo está solto, ele está tentando a humanidade. Ele está seduzindo a humanidade para fazer as coisas contrárias que Deus quer. O que Deus quer? Deus quer justiça, paz e alegria. O diabo ele quer o contrário. Ele quer guerra. Ele quer que o homem mate. Deus não quer que o homem mate. Não matarás, os mandamentos já diz. Mas o diabo quer que o homem mate. Então o diabo está seduzindo a humanidade para fazer isso. Mas quando o diabo é preso, então a humanidade ela não é mais tentada. E para Deus ser justo com todos, porque ele tentou os anjos e depois tentou a igreja, tentou toda a humanidade, mas esse período de 1000 anos, aquele povo ali não foi tentado. Então Deus precisa soltar o diabo para tentar aquele povo ali. Porque daí em todos os tempos, né, em todas as eras ali, o período, passaram por tentação do diabo. E depois disso o diabo vai seduzir as nações, vai se formar de novo Gog e Magog. Aí eles vão se reunir na cidade dos santos, por exemplo, eles vão pelejar contra a igreja ali, contra Jesus, né? Vão certear a cidade e vem fogo do céu e consome eles. O destino deles, essas nações que o diabo convenceu, vai ser lançados no lago de fogo também, e lançados vivos, porque Jesus conquistou a ressurreição da humanidade. Então o lago de fogo é um local eterno também. Todos nós já estamos na condição de eternidade. O homem já tem a eternidade. Ainda que a gente morra, a gente vai para o mundo dos mortos, Jesus uma hora vai tirar todo mundo de lá, vai esvaziar. Depois a morte e o inferno vai ser lançadas no lago de fogo também, né? Então aqui a gente vai ver tudo isso que eu mostrei para vocês, né? Então eu quero ler mais um texto aqui que vai mostrar mais sobre isso, ó. Ezequiel 36, 33 e 36 assim: assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Então onde é deserto hoje vai ser restaurado, né? Então o plano de restauração de Deus é de todas as coisas, tanto do homem quanto da terra, os animais, todos vão ser restaurados, vão voltar ao estado do jardim que era o que Adão e Eva tinham. Deus vai trazer a humanidade de volta para aquele paraíso, para o jardim, né? Então aqui a gente vai ver a terra, falando da terra sendo restaurada, né? Aí continuando a leitura: lavrar-se-á, vai ser plantado, né? A terra deserta. Em vez de desoladas aos olhos dos que passam, dir-se-á, vamos dizer, né? Essa terra desolada ficou como o jardim do Éden. Olha só, o Éden sendo Deus restaurando a terra agora, ó, o mundo, transformando ele como o Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então Deus está restaurando aquelas cidades que estavam em ruínas, está trazendo de volta a condição de paraíso, né? Então as nações que tiveram restado ao redor de vós saberão que eu, Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei os que estavam abandonados. Eu, Senhor, disse e o farei. Olha só, a mesma coisa que está acontecendo lá em Zacarias 14, está dizendo assim, ó, então as nações que tiveram restado ao redor de vós, as nações restarão ao redor de vós. Vós quem? Vós, igreja, vós, os que são de Cristo. As nações que tiverem restado através de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas. Então, o que a gente vai ver? Duas classes de pessoas, né? Replantei o que estava abandonado, eu, o Senhor, disse e farei. Reedifiquei as ruínas, as cidades destruídas, e vou replantar, transformando a terra de volta num paraíso. É restauração de todas as coisas. Aí Isaías 65 vai falar mais sobre isso também, ó. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exaltareis perpetuamente no crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E nunca mais subirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela crianças para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar somente aos 100 anos será amaldiçoado. Então, o que a gente vê, né? Deus restaurando a terra e ainda assim havendo crianças, que não vai haver crianças para morrer nova, né? Não vai haver crianças para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem.
Então aqui a gente vê pessoas ainda morrendo no reino. Jesus já veio, ressuscitou a igreja e tem pessoas morrendo. Então, que são as nações que continuam morrendo, que vai ser então aperfeiçoadas, vão subir de ano em ano para aprender, para andar segundo os caminhos do Senhor, né? Então essas pessoas ainda continuam morrendo, mas não vão morrer, não vai ser mais como hoje. Quem viveu 100 anos vai morrer ainda jovem, então 100 anos vai ser jovem. Então são 1000 anos de reinado de Cristo e da igreja sobre as nações. Então eu quero ler agora aqui Apocalipse 20, que vai somar com tudo isso que eu já disse, e aqui a gente vai entrar em todos os detalhes aqui, ó. Então Apocalipse 20, de 1 ao 15, a gente vai ler o capítulo todo. Diz assim, verso 1. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, olha só. Então veio esse anjo com a chave do abismo e uma grande corrente. Ele vai lá, pegou o diabo e prendeu o diabo por 1000 anos, né? Aí verso 3. Lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto. Então aquilo que eu disse, quando Jesus vem, o diabo é preso. Ele vai ser lançado no abismo e é preso, e depois disso ele vai ser solto. Por quê? A esse período as nações elas vão subir de ano em ano, vão aprender os caminhos do Senhor, né? De Sião sairá a lei, né? De Jerusalém os povos vão afluir para lá. E depois disso, essas nações elas não foram tentadas pelo diabo, né? Em todos os tempos houve essa tentação da humanidade, mas nesse período não tem. Por isso é necessário que ele seja solto de volta, né? Para tentar botar à prova o coração das nações que estão ali no milênio, que viveram um período de justiça, paz e alegria, e agora serão provado o coração deles, né? A gente vai ver que o diabo vai convencer eles e vai formar de volta Gog e Magog, né? Então vamos continuar aqui a leitura. Aí até se completar 1000 anos, vai ser solto, né? Aí diz assim, vi também tronos, e nestes se assentaram-se aqueles com as quais foi dada autoridade para julgar. Quem foi dada autoridade para julgar? A gente vai ver que a Cristo e a igreja vai estar julgando aqui, né? Vem ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na sua fronte e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, a igreja, né? O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, primeira ressurreição é primícia. Se Jesus é o cabeça, ele ressuscitou primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Primeira ressurreição, faz parte da primeira ressurreição. Agora, depois dos 1000 anos, vai ser a ressurreição de todos os mortos, né? Aí verso 6 diz assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então vão reinar, vão governar com Cristo os 1000 anos. Sobre as nações que restaram, como a gente já viu lá em Zacarias 14, Isaías. Tem as nações que vão restar, que vão subir de ano em ano para aprender a mais do Senhor, né? Aí diz assim, verso 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto. Então, as nações já subiram de ano em ano, já aprenderam do Senhor e agora eles vão ser provados. Assim como toda a humanidade passou por provação, né? Pelo diabo. Aí diz assim, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número delas é como a areia do mar, então um número grande, né, de pessoas que serão convencidas. E eles vão lá para Jerusalém e vão cercar a cidade, né? Diz aqui, verso 9, marcharão então pela superfície da terra, e sitiarão o acampamento dos santos. Olha só, as nações estão cercando o acampamento dos santos, dos cristãos, da igreja ali. As nações estão cercando, convencidas pelo diabo, né? Mais uma vez, a batalha está acontecendo ali de volta em Jerusalém. A cidade querida, né? Vou ler de volta aqui. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então vem fogo do céu e consome, né? Ali o Gog e Magog, né? O diabo e as nações que foram convencidas. E aí a gente vai ver que o diabo vai ser lançado no lago de fogo. Aí diz assim, verso 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, mas também o falso profeta,
Quem é a besta e o falso profeta? É o anticristo e o povo do anticristo, é a besta. Já estão lá no lago de fogo, e agora o diabo está indo para lá também para o lago de fogo. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E essas nações que foram convencidas pelo diabo também foram lançadas no lago de fogo. Aí, verso 11. Vi um grande trono branco, agora vem a ressurreição de toda a humanidade. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado, de cuja a presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito ali. Então eles foram ressuscitados, foram postos diante do trono, cada um foi julgado segundo as suas obras. Né? Verso 13: Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então a morte e o inferno vai ser lançada no lago de fogo. Então vai se cumprir o que está lá em 1 Coríntios 15, a morte e o inferno sendo lançada no lago de fogo. Então está sendo destruída. Né? O reino, Jesus está conquistando tudo isso daí. Então ele vai então entregar depois o reino ao Pai. Né? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então a própria Bíblia explica o que é a segunda morte. É ser lançado no lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então a gente vai ver que o livro da vida, ele é o livro do Cordeiro. Então quando você ouve o Evangelho, você segue a Cristo, você tem um nome no livro da vida. Mas caso você venha a cair, venha a ser convencido pelo diabo, venha a ser seduzido pelo diabo e caia nas intenções do diabo, né, que é fazer o oposto do que Deus quer, vai se cumprir aquilo que está lá em Hebreus 6. Que uma vez que você foi iluminado, que você provou a boa palavra, os poderes do bom vindouro e caiu, é impossível, pois, tornar essa pessoa arrependimento. Visto que estaria colocando a Jesus a ignomínia, na vergonha. Está pisando no sacrifício que Jesus fez. Então, para essas pessoas que tinham um nome no livro da vida, não foi achado. E esses cristãos, os cristãos fiéis, os fiéis, eles serão ressuscitados e junto com Cristo na vinda de Jesus. Mas os cristãos infiéis permanecerão no mundo dos mortos. E aí é aberto o livro da vida para mostrar, olha, você não tem um nome aqui. Então essas pessoas que não têm o nome no livro do Cordeiro, essas pessoas serão lançadas no lago de fogo, porque elas apostataram da fé. Né? A gente vai ver vários exemplos de apostasia, né? Ali da Hebreus 6, a gente vê a tipologia ali em Judas, né? Que era discípulo e acabou cometendo suicídio, atraiu a Jesus. Então aqui a gente vai ver que existe sim a possibilidade de uma vez você ser iluminado e você cair. Para você não cair, você precisa se manter firme, você precisa buscar santidade, buscar em oração, ser semelhante a Jesus, né? Para você então ser governante da terra. Se você é governante, você tem seu nome escrito ali no livro da vida. Aí se você cair, o seu nome é arriscado. Tem um texto em Êxodo que diz que Moisés pede para o Senhor riscar o nome dele do livro da vida, né? No livro. Aí Deus diz assim: eu vou riscar do livro todos aqueles que pecarem contra mim. Então ali é esse livro da vida que está aqui, né? Então esse é o assunto que eu queria trazer hoje. Espero que tenha edificado, né, a vida dos irmãos aí. E se você quer fazer parte, se você ainda chegou nesse vídeo e nunca ouviu falar disso, e você quer seguir os passos de Jesus, você quer fazer parte desse governo, porque vai trazer justiça para essa terra, né? E é necessário seguir os passos de Jesus, né? Crer nessa mensagem, nesse evangelho que eu estou trazendo, a resultado de Jesus, consequência que Jesus trouxe para a humanidade, no sacrifício dele, trouxe a restauração de todas as coisas, tanto dos céus, da terra, dos animais, de tudo. Né? Já foi conquistado. E a gente precisa seguir os caminhos de Jesus. Né? Se você está fazendo o que é errado, arrependa-se dos seus maus caminhos, arrependa-se das suas más obras. E o que é arrepender? É parar de fazer. E passe então a viver conforme Deus quer. Né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E faça isso e você viverá. Foi isso que o escriba perguntou para Jesus: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: Conhece os mandamentos? Aí ele disse: Sim, amará a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse assim para ele: Faz isso e viverás. Então basta a gente fazer isso que a gente vai alcançar a vida eterna.
tanto a igreja quanto as nações. As nações, eu vejo que Deus está cobrando amar o próximo como a ti mesmo. Deus não está cobrando as nações conhecerem a Deus, né? Os cristãos já têm que conhecer a Deus, têm que honrar a Deus, têm que amar a Deus acima de todas as coisas. As nações, eu vejo que Deus está aplicando ali amar o próximo como a si mesmo, né? Quem mata, quem rouba, quem está fazendo mal na terra, esses estão já se lançando no lago de fogo. Por isso é necessária a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado nos céus. E haverá júbilo no céu quando um pecador se arrepende das suas obras, né? Se arrepende dos seus pecados. E passa então a viver em novidade de vida, que é o reino de Deus, que é um reino de justiça, paz e alegria. Então esse é o assunto que eu queria trazer hoje. Espero que tenha te acrescentado. E até a próxima. Até o próximo vídeo. Até mais.